Oi, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui com essa videoaula para dar prosseguimento ao que nós estávamos estudando de trigonometria. Na última aula, na nossa última live, nós paramos em gráficos trigonométricos, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Alguns gráficos para que vocês consigam entender e rever essa aula para depois conseguirem fazer outros tipos de gráfico. Vamos começar com um gráfico bem simples. Gráfico da função f de x igual a cosseno de x. Bom, como é que vocês faziam gráficos no ano passado com a professora Ana Elisa? Vocês montavam uma tabelinha colocando os itens. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa tabela é colocar o nosso arco. Quem é o nosso arco? Cosseno de x, certo? E depois, na outra coluna, cosseno. Quem são os arcos que nós vamos utilizar? Início e término de cada quadrante. Então, esse meu x sempre vai ser 0, 90, 180, 270, 360. Só que nós vamos colocar nessa tabela, não em graus, e sim a notação em radianos. Então, fica assim, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? E daí a gente vai para os valores desses arcos. No cosseno, os valores desses arcos são os seguintes. Quanto é que é o cosseno de 0 grau? Cosseno de 0 grau, lá no círculo trigonométrico, vocês estão lembrados que ele cai exatamente em cima do 1. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2, que é 90, é exatamente em cima do 0, lá no meio dos dois eixos, na intersecção dos dois eixos. 0. Cosseno de π, que é 180 graus, vai dar toda a volta ali, meia volta, vai cair lá no menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, no 0. E cosseno de 2π cai no mesmo lugar que o 0, radianos, então ele é 1. Observe, em cima dessa duplinha aqui, é que nós vamos montar os nossos eixos aqui, certo? Então, isso aqui é a imagem. Então, a imagem desta função, ela está variando entre menos 1, que foi o menor valor que nós obtivemos aqui, até o mais 1, que é o maior valor obtido, certo? Passando por quê? Pelo 0. Aqui, nesse eixo da vertical, então fica a nossa imagem. Bem no meinho, o 0. Aqui, o 1, e aqui embaixo, o menos 1. Eu vou montar um pontilhado para que eu me cuide na hora de montar esse gráfico, isso aqui vai ser uma curva, para que não saia desse limite. Porque, como nós sabemos, a função seno e a função cosseno são funções limitadas entre menos 1 e 1, certinho? No eixo aqui, eu coloco os domínios. Tá? Então, esses valores que eu escolhi. 0, já está aqui. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que eu fiz aqui? Limitei os quadrantes. Vou também colocar uma linha pontilhada para que vocês consigam enxergar exatamente a limitação dos 4 quadrantes, tá? Então, aqui, ó. Primeiro quadrante, do 0 ao π sobre 2. Segundo quadrante, do π sobre 2 ao π. Terceiro quadrante, do π ao 3π sobre 2. E quarto quadrante, do 3π sobre 2 ao 2π. Então, agora eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, então, agora os pontos que nós temos nessa tabela. Que pontos serão esses? Quando o meu arco é 0, o valor deu 1. Então, arco 0, valor 1, aqui. Quando o meu arco foi π sobre 2, o valor deu 0. Aqui. Arco π, valor menos 1. Arco 3π sobre 2, valor 0. E arco 2π, valor 1. Lá em cima. Observe. Cima, embaixo, mais para baixo, no meio e em cima. Nós não vamos pegar uma régua para juntar esses pontos, porque nós já tínhamos comentado que isso é uma curva chamada cossenoide.
Então, tu não pega uma régua e liga os pontos. Vai fazer uma curva, assim, ó. Certo? Esse é o nosso gráfico da função f de x cosseno de x. Essa é a nossa cossenoide. O que a gente consegue visualizar na cossenoide? Nós conseguimos visualizar que a imagem varia de menos 1 a 1. O domínio desta função significa quais os valores, quais os ângulos que eu consigo colocar aqui para que eu tenha um valor de cosseno. Qualquer ângulo tem valor para cosseno. Então, o domínio dessa função são os reais. Qualquer ângulo eu consigo ter um valor de cosseno. Até os ângulos negativos, eu transformo para a primeira determinação positiva. E os ângulos que são maiores que 360 também. Eu pego a primeira determinação positiva também. Tá? Logo, posso reduzir, né? Então, o que eu tenho? Domínio reais. E uma coisa chamada período. Período é a oscilação. É a oscilação, o tempo que eu tenho aqui dentro desses domínios para que a curva faça exatamente isso aqui. Desça e suba. Então, esse meu período, ele começou no 0 e terminou no 2π. Esse intervalo aqui, então, seria do 2π menos 0, ou seja, 2π. Período 2π, período da oscilação da cossenoide, certo? Esse é o nosso primeiro gráfico. Então, o gráfico do cosseno de x. Tranquilo? Bom, pessoal, este gráfico aqui é um gráfico simples. Se por acaso eu mexesse nessa função cosseno, tá? Eu vou continuar no gráfico de cosseno, só que agora eu vou alterar a função. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cosseno de x e vou multiplicar, vou aumentar a minha imagem. Então, eu vou fazer uma multiplicação aqui. Vou colocar na frente desse cosseno qualquer número. Vou colocar o número 2, por exemplo. Vai ficar 2 cosseno de x. Ok. O que altera no meu gráfico? Bom, se eu tenho aqui o eixo do x aqui, né? Já coloquei os valores de início e término de cada quadrante. Sei que o valor do cosseno de x é isto aqui. Daqui para este próximo passo, basta fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, eu coloco uma outra coluna aqui, sendo 2 vezes o cosseno de x. Quando eu faço isso, eu pego este valor que eu tinha, que era 1, multiplico por 2, dá 2. Pego este valor que eu tinha, que era 0, multiplico por 2, continua sendo 0. Pego este valor que eu tinha, menos 1, multiplico por 2, menos 2. Pego este valor que eu tinha, 0, multiplico por 2, 0, e 1, multiplico por 2, 2. Observem que nessa minha função, nessa minha nova função, a imagem deixou de ser de menos 1 até 1 e foi para quanto? Qual foi o menor valor que nós obtivemos aqui nessa tabelinha? Menos 2. E qual é o maior valor? 2. Então, a minha imagem deixou de ser de menos 1 a 1 e passou a ser de menos 2 a 2. Houve uma alteração na minha imagem. O que significa ter uma alteração na minha imagem? Significa que isso aqui, ó, vai ficar mais para cima e isso aqui mais para baixo. O domínio continua sendo o mesmo, tá? Porque para qualquer ângulo eu tenho o valor de cosseno. E agora, o meu período. Bom, vamos ver o período. Então, eu vou apagar este gráfico que eu fiz e vou montar agora o gráfico desta tabela aqui. Vai até 2, ó. Antes ele ia até o número 1, tá? E aqui ele vai até o menos 2. E aqui continua sendo 0.
Quais são os valores que eu vou colocar aqui? Os mesmos, início e término de cada quadrante. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Faço a limitação. Os quadrantes aqui, limito os quadrantes, ó, pontilhado. Esse pontilhado não é necessário você fazer, mas eu acho que fica interessante porque a gente consegue enxergar exatamente cada quadrante aqui, ó. Tá? E daí nós vamos colocar os nossos pontinhos. Quando o x foi 0, qual foi o valor que eu obtive para a minha imagem? 2. Então o ponto vai lá em cima, ó. Antes ele saía do 1 aqui, agora está saindo do 2. Π sobre 2, 0. Π menos 2. 3π sobre 2, 0. E 2π, 2. Olha a curva da cossenoide agora. Ela ficou mais comprida. Ó. Certo? Essa é a cossenoide que eu tenho. Então, quem é o período? O período continuou sendo o mesmo. Você concorda? O período saiu do 0 e foi até o 2. Então, quanto ela teve para fazer essa oscilação toda? Do menos 2, do 2π, menos 0, 2π. O período continuou mesmo. O que ocorreu? Quando eu botei um número multiplicando a função, esse número que multiplicava a função acabou multiplicando a minha imagem. A minha imagem era de menos 1 a 1 e ela ficou sendo agora de menos 2 a 2. Conseguiram entender isso? Multipliquei a função, acabei multiplicando a minha imagem, certo? E o domínio e o período não alteraram, continuaram a mesma. Vamos analisar um pouquinho mais esse gráfico. Poderia ter feito essa análise no gráfico anterior, mas resolvi fazer neste. Bom, vocês estão lembrados que quando a gente estudou o círculo trigonométrico e a gente colocou a função cosseno nesse círculo trigonométrico, a gente analisou quadrante por quadrante. E lá no primeiro quadrante, o que acontecia com o cosseno? Até na aula eu fiz 4 círculos aqui no quadro e mostrei para vocês. Eu pegava um ângulo e pegava o valor do cosseno daquele ângulo. Aumentava o ângulo e via que valor dava. E daí eu tinha tendência, se em cada quadrante a função cosseno era crescente ou decrescente. E daí, lá naquela aulinha, o que a gente teve? A gente teve que no primeiro quadrante, a função cosseno era decrescente. Eu aumentava o ângulo e diminuía o valor do cosseno. E no segundo quadrante, a função cosseno continuava sendo decrescente. Ou seja, eu aumentava o ângulo e continuava diminuindo o cosseno. No terceiro e no quarto quadrante, aconteceu o contrário. Ela começou a crescer, tanto no terceiro quanto no quarto quadrante. E isso fica claro através do gráfico aqui. Primeiro e segundo quadrante, a função decresce. Observem, ela está descendo. Eu aumentei o ângulo e o que aconteceu com o valor do cosseno? Foi diminuindo. E ele diminuiu tanto até chegar onde? No menos 2. E no terceiro e no quarto quadrante, o que aconteceu? Eu aumentei o ângulo, ó. Esse aqui é o eixo dos ângulos. Eu estou num ângulo de 180 e eu estou indo para um ângulo de 360. Então, estou aumentando o ângulo. E olha o que aconteceu com o valor do cosseno. Ele foi subindo, 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 subindo e aumentou. Ele saiu do menos 2 e foi até o 2 positivo. Ou seja, aquelas tendências de crescimento e decrescimento que a gente viu no círculo trigonométrico, agora eu consigo visualizar melhor no meu gráfico, certo? Vamos fazer um outro gráfico. E a situação de montagem de gráfico, ela serve tanto para montar gráfico para seno quanto para cosseno. Por que eu comecei essa videoaula com 2 gráficos de cosseno? Porque no finalzinho da nossa última live, eu tinha montado um gráfico de seno. Então, eu achei que, como vocês não tinham visto ainda nenhum de cosseno, seria interessante vocês começarem a aula de hoje vendo um cosseno. Vou montar agora um gráfico de seno, só que agora, ao invés de colocar só a função seno de x que a gente já fez na live anterior, ou botar um número multiplicando que eu já fiz aqui, eu vou colocar um número somando a função seno. Vamos ver o que vai acontecer. Vou apagar o gráfico e a gente já vê. Um aplicativo legal para a gente fazer gráficos
é o GeoGebra. Isso a gente vai utilizar nas aulas, tá? É bem interessante e é bem fácil de mexer. Então, nas nossas lives, a gente vai trabalhar com esse aplicativo do GeoGebra para montagem de gráficos. Ele serve para montagem de qualquer gráfico, tá? Eu não sei se o ano passado vocês viram isso no primeiro ano, a utilização desse programinha aí. Mas ele serve para montagem de qualquer gráfico. Os gráficos trigonométricos, ele também se apropria bem. Vamos pensar o seguinte agora. Vou montar uma outra função. Vou botar o nome da função g de x. Vocês sabem aqui que a função pode ser g de x, f de x, h de x, t de x, qualquer letra em função do x, tá? Vou montar assim, 2 mais seno de x. Observe, eu estou somando agora alguma coisa com a minha função seno. Vamos ver como fica? Primeiro, monta a tabela. Então, o que tu vais colocar na tabela? X. E nós já sabemos que vai entrar quem aqui no X? Início e término de cada quadrante. E esse início e término de cada quadrante eu vou escrever em radianos, tá? Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Função seno de x, eu sempre começo de trás para frente, ó. X, primeira coluna x, vem para cá. Seno de x, segunda coluna, seno de x. E agora, recuando mais um pouquinho, 2 mais seno de x. Vou botar aqui umas linhas, porque talvez fique melhor para vocês enxergarem aí de casa. Certo? Bom, aí a minha tabelinha. Vamos iniciar com os valores, então. Seno do ângulo zero. Seno de zero é zero. Já posso vir para essa linha aqui. 0 mais o 2, ó. Isso aqui tudo vale 0. 0 mais o 2, 2. Agora, seno de π sobre 2, seno de 90 graus, lá em cima, vale 1 o seno. Pego esse 1, seno vale 1, mais 2, deu 3. Seno de 180, seno de 180, 0. 2 mais 0, 2. Seno de 270. Seno de 270 menos 1. Tá? Então, 2 menos 1, 1 positivo. E seno de 360, ou de 2π, 0. 0 mais 2, 0. Observem o resultado de cada um desses valores. Olhem as minhas variações. Vou apagar aqui para ter um pouquinho mais de espaço nesse quadro. Quem vai ser a minha imagem dessa função? E essa função é 2 mais seno de x. Qual o valor do menor e do maior valores obtidos aqui? Menor valor 1, maior valor 3. A imagem da minha função seno variou de 1 a 3. É uma imagem fechada. Ah, professora, mas a senhora não disse que a função seno e a função cosseno sempre variavam entre menos 1 e 1? Sim. A função seno de x e a função cosseno de x variam sempre, oscilam sempre entre menos 1 e 1. Só que agora nós não temos a função seno de x, nós temos a função 2 mais seno de x. Então, quando eu estou somando alguma coisa a essa função, eu acabo somando alguma coisa nessa imagem. Como a imagem da função seno era trancada entre menos 1 e 1, quando eu somo nesse menos 1 mais 2, eu fico com uma imagem 1. E quando eu somo a superior lá, que era mais 1, com 2, eu fico com a imagem 3. Então, o que vai acontecer com este gráfico da função seno? Ele vai subir dentro do meu plano. Então, aqui eu tenho o plano. E agora, nesse eixo aqui da minha imagem, ele vai ficar como? Ele vai estar entre 1 e 3. Então, 1, 2 e 3. A função vai ficar trancada aqui.
certinho? E quem vão ser os valores que eu vou colocar no meu domínio? Os valores de início e término de cada quadrante. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos lá? Vou delimitar os quadrantes aqui. A gente continua com 4 delimitações, uma para cada quadrante. E aí a gente começa a colocar os nossos pontinhos para ver como vai ficar a nossa senoide. Senoide, nome dessa curva do gráfico, do seno. Tá? Então, x, 0. Quanto é que deu? 2. 0, pontinho lá no 2, então. X, π sobre 2. Quem é a imagem dele? 3. Π sobre 2, imagem 3. Lá em cima. Π, quem é a imagem? 2. 3π sobre 2, quem é a imagem? 1. Desceu. E 2π, a imagem 2. Não é para utilizar uma régua para unir esses pontinhos. Estão lembrados? Isso é uma curvatura, uma onda, né? Então, olha aqui. Aqui está a minha senoide, certo? Domínio. Mesmo eu tendo alterado aqui, tendo somado 1 mais 2, o domínio é em relação aos valores dos ângulos que eu coloco para achar o valor desse seno. Qualquer ângulo tem seno. Então, meu domínio continua sendo quem? Meu domínio continua sendo os reais, certo? E quem é o meu período? Período, então, é quanto levou para essa da oscilação de toda essa curva aqui chamada senoide. Ela começou onde? No 0 e terminou onde? No 2π. Como é que eu faço o período? O local onde termina menos o local onde iniciou. Então, 2π menos 0, porque iniciou no 0, vai dar 2π. Meu período continua sendo 2π. Alguns de vocês devem estar pensando nesse exato momento. Ok, já entendi que a imagem vai sofrer alterações. Já entendi que o domínio sempre vai ser reais para o seno e para o cosseno. E o período sempre vai ser 2π? Não, o período não vai ser 2π. O período também pode alterar. Ele pode aumentar ou diminuir. Como é que eu sei quando o período aumenta ou diminui? Quando o arco, junto com o arco, junto com o x, vai ter alguma coisa. Ou ele vai estar sendo dividido ou ele vai estar sendo multiplicado. Mas essa questão é para a próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Cuidem-se. Beijo carinhoso. Tchau, tchau.